Há coisas que você tem colocado diante do Senhor e eu creio que hoje se põe um ponto final em algumas lutas, em algumas tribulações internas e externas. Levante suas mãos para o Senhor nesse momento, exalte a Jesus, exalte Jesus, exalte Ele, diga a Ele o quão grande Ele é, o quão poderoso Ele é. Oh Senhor Jesus, Tu estás aqui mudando destinos, Tu estás aqui nesse lugar fazendo nova história, Tu estás aqui nesse lugar mudando quadros, oh em nome de Jesus acalmando tempestades, Tu estás aqui, Tu estás aqui, Tu estás aqui, Tu estás aqui. Bendito Espírito Santo, mova-se segundo a Sua vontade. Bendito Espírito Santo, trabalha em nossos corações. Bendito Espírito Santo, faz a sua obra em nosso meio. Bendito Espírito de Deus, vem sopra dos quatro cantos. Bendito Espírito Santo, traz o fôlego de vida, ressuscita mortos espirituais, cura enfermos espirituais, restaura a alma, restaura o coração, restaura a emoção nessa noite. Espírito de Deus, vem sobre o vale de ossos secos. Espírito Santo, traz vida a esses ossos. Oh, sopra, Senhor, com esse fôlego de vida, o fôlego bendito do céu. Sopra sobre nós nessa noite. Oh, em nome de Jesus, querido, receba nesse momento alívio do Senhor. Eu quero te dizer que você não veio aqui apenas para um culto onde você vai sentar, levantar, depois de um comando do ministro. Não, você veio nesse lugar para um relacionamento vivo com o Espírito de Deus, e você não sairá daqui de mãos vazias, você não sairá daqui vazio, em nome de Jesus, porque nós estamos diante do trono da graça, diante do trono da misericórdia, e Ele dispensa nessa noite algo novo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua direção nessa noite, a Tua direção poderosa, libertadora, transformadora. Aleluia. Amém, queridos. Pode sentar por um momento. Daqui a pouquinho nós vamos ministrar algo mais. Obrigado, né? O louvor. Nós vamos ministrar algo mais, mas por enquanto vamos ficar por aqui. Eu quero ministrar uma palavra. Eu queria dizer para você que através dessa oração e através dessa palavra que será ministrada, algo novo o Senhor está fazendo. Amém? Você crê nisso? Queridos, quem estava aqui domingo? Quem não estava, melhor dizendo, quem não estava? Algumas pessoas, né? Gente, eu queria, assim, deixar para você uma instrução, um conselho. Por favor, escuta a ministração do domingo. E se você estava aqui, escute de novo. Eu vou colocar no grupo, ou se você não está no grupo da igreja, né? Eu nem sei, acho que essa ministração não está no grupo da igreja não, né? Não está não, né? Não está, ela está no YouTube. Todas as ministrações da nossa igreja estão no YouTube, no canal da nossa igreja. Então, ouça, compartilhe, que foi libertador. Quando o Sérgio estava pregando, ele falou sobre as obras da carne, não foi? E ele também trouxe uma exortação muito séria e muito verdadeira, que o andar na carne alimenta, alguns não, dependendo do tipo de carnalidade, vai alimentar demônios específicos, não foi? Vocês ficaram assustados? Ninguém ficou assustado com isso, mas deveria ficar. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém quer ter um demôniozinho de estimação, não é? É tempo de deixar os demônios passarem fome, e nenhum demônio gordinho andando do seu lado. Enquanto ele estava ministrando sobre isso, eu sei o quanto é verdadeiro, e eu quero indicar uma literatura que fala sobre isso, é o livro Igreja Triunfante, do irmão Kenneth Hagin. Ele ensina sobre as obras da carne, o fruto do Espírito, de uma forma maravilhosa. E assim, eu não quero completar a ministração do pastor, mas enquanto ele ministrava aqui, domingo, eu falei assim, eu queria tanto falar alguma coisa sobre isso também,
Tomara que eu seja escalada para domingo. Fiquei aguardando a escala, quando a escala saiu, eu estava escalada para hoje. Então, queridos, eu creio que eu não vou completar, mas existe algo da parte de Deus que vai vir através da minha vida, que vai continuar a ministração sobre esse assunto. Você crê? Eu creio também. Então, ele falou sobre as obras da carne. Na verdade, ele não mencionou especificamente cada uma delas, e se fosse para especificar, a gente teria que passar assim, no mínimo, uns 8 dias de aula, pelo menos 2 horas cada aula, para a gente poder ensinar esse assunto totalmente. Mas eu acredito que o que precisa ser ensinado, nesse pouco tempo, vai ser ensinado, porque a gente precisa viver uma vida realmente longe das obras da carne. E o que eu queria compartilhar com você é dizer que como viver uma vida longe da carnalidade. A Bíblia tem um caminho para nós seguirmos, só existe um caminho. E Paulo disse isso em Gálatas, no capítulo 5, no verso, a partir do verso, algumas coisas Sérgio já leu, né? Eu estou lendo aqui, acho que na NVI, acredito que seja. Veja atentamente essa palavra. Ele está, todo esse capítulo, falando sobre essa questão do espírito e da carne. E ele diz no 16, do 5. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Qual é a forma de não andar na carne? Como conseguir não andar na carne? A resposta ele mesmo diz, é andando no Espírito, não é? Como é que eu vivo minha vida? Como é que você vive sua vida? É livre ou tendo uma diminuição dessa obra carnal? É andando no Espírito. Agora, andar no Espírito, irmãos, não é andar flutuando, né? Na Idade Média, os mosteiros eram cheios de pessoas que pensavam que andar no Espírito era se isolar. Então, eles iam para os mosteiros, viviam lá, se isolavam do mundo, se isolavam da família, se isolavam das pessoas, dos amigos, e ficavam enclausulados dentro de uma sala, só rezando e lendo a Bíblia. Isso é uma forma de mortificar a carne, certo? Porém, andar no Espírito não é isso. Se isolar das pessoas. Andar no Espírito não é andar flutuando, não é andar orando em línguas o tempo todo. Andar no Espírito não é você ficar orando de manhã, tarde e noite. Andar no Espírito não é você deixar de trabalhar, você deixar de estudar. Agora eu estou andando no Espírito. Por quê? Porque agora eu não estudo, saí do trabalho, saí da escola, e agora eu estou só andando no Espírito, estou só em casa orando. Isso também não é andar no Espírito, certo? Amém, irmãos? E o que é andar no Espírito? Vamos continuar no 17, Paulo diz, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Essa palavra cobiça é luta, tá? Ela luta. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, aqui é o Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são, aqui ele enumera, né, no verso 19, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então a gente vê aqui como é sério esse assunto, porque a prática da obra da carne pode levar alguém a não herdar o reino de Deus, a não entrar no reino de Deus, a estar fora do reino de Deus. Então Paulo, no verso 22, ele aconselha, mas o fruto do Espírito aqui ele diz o que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor. E ele fala no singular, o fruto do Espírito é amor.
Então, andar no Espírito, como eu já mencionei aqui, não é uma vida em que você está andando, flutuando, orando em línguas todo o tempo, se isolando em seu próprio mundo. Andar em Espírito é andar em amor. E o andar em amor é uma forma de nós nos desvencilharmos da carnalidade. Amém, irmãos? Então, a Bíblia nos mostra aqui que existe uma luta, né? Ele fala que o Espírito e a carne, eles combatem entre si. A gente pode entender aqui que existem duas forças oponentes operando na nossa vida. Qual é as forças oponentes? A força da carne e o poder do Espírito Santo. A carne, a gente sabe que são as obras de uma mente, como o Sérgio ensinou muito bem domingo, uma mente não renovada, juntamente com a carne descontrolada ou sem disciplina, isso se dá a obra da carne. Mas também a Bíblia diz que dentro de nós está o Espírito Santo. Então, a gente pode até pensar assim, irmãos, eu não consigo andar no Espírito. Quantos e quantos cristãos, eles falam isso? Eu não consigo andar em amor. Eu não consigo andar no Espírito. Mas Deus nunca vai cobrar de nós, falar conosco, para a gente fazer uma coisa que a gente não consegue. Quando Deus fala com a gente, é porque Ele já nos dá uma capacidade para que a gente consiga fazer o que Ele diz. O amor é algo que a gente vai conseguir sim, porque lá em Romanos 5,5, pode pôr aqui na parede, né? Na projeção, Paulo diz que o amor de Deus, aqui na parte B do versículo, ele diz, porque o amor de Deus, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que nos foi concedido, otorgado, dado, dependendo da versão. Então, no dia que eu e você nascemos de novo, recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, a Bíblia nos garante que o Espírito de Deus, Ele vem morar na gente. E como Ele vem morar dentro de nós, Ele traz junto com Ele todo o fruto que é dele. E o fruto do Espírito, ou o resultado, né? Nós costumamos dizer que fruto significa, né? Alguém pergunta assim, o que é um fruto? O fruto, nós costumamos dizer no Rema essa frase tão repetida, diz assim, fruto é o resultado visível de um poder que é invisível e está agindo por dentro. Por exemplo, quando você olha para um pé de manga, você não sabe a vida que está fluindo ali, a seiva que está fluindo ali, você não vê. Mas quando a manga aparece no pé, aquilo é o resultado de uma seiva que está agindo no invisível dentro da planta e está trazendo um fruto. O amor na vida do crente é o fruto do resultado do Espírito Santo na vida dele. É o resultado de um poder que é invisível. Você e eu não vimos. A gente não está vendo o Espírito Santo dentro de nós. A gente não está vendo o poder de Deus dentro de nós. Mas Ele está em nós. E esse poder, Ele traz um resultado. Ele traz um fruto para fora. Ele externa alguma coisa, que isso é chamado fruto do Espírito. E Paulo diz que o resultado do poder que age dentro da gente é o amor. Então, o amor na palavra de Deus não se coloca como uma opção para a gente. A gente não tem a opção de amar, é um dever, irmãos. Eu sei que é uma mensagem que a gente fica calado, eu sei que é uma coisa que a gente não gosta muito de ouvir, mas eu te digo, é libertador. É libertador andar em amor, porque quando a gente anda em amor, a gente consegue não se dobrar à obra da carne. Se a gente não anda em amor, irmãos, a gente não consegue vencer a carne da gente. E eu lhe digo, Paulo também dizendo, lá em Romanos, ele diz que quando a gente se inclina para a carne, a gente se inclina para a morte. Mas quando a gente se inclina para o Espírito, a gente se inclina para a vida e para a paz. Aonde o Espírito Santo está operando, tem vida, tem paz, tem misericórdia, a contenda acaba, a briga acaba, o disse-me-disse acaba, o julgamento acaba. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida, ela vai trazendo, irmãos, vida onde passa. E você e eu fomos chamados para andar em amor, querido. Não tem como vencer o mal com o mal. Não tem como vencer a carne com carne. Só vence o mal com o amor. O amor vai vencer, vai curar, vai transformar.
Hoje eu estava conversando com uma pessoa cristã, e eu estava conversando por telefone, e eu falei com essa pessoa faz 2 anos que não vai na igreja. 2 anos. E eu perguntei para ela, por que você não está indo na igreja? E ela falou assim, porque depois de dar 1001 desculpas, porque a igreja está longe, porque a igreja que eu ia fechou na pandemia, porque isso, porque aquilo. Eu falei, por que você não vai para aquela outra? Que é mais perto da sua casa. Porque ali o pessoal, eles não pregam a palavra direito, eles não ensinam, porque quando falou assim, quando eu estou em casa eu leio minha Bíblia, eu sei como é que está escrito, e a pessoa fica falando abobrinha no púlpito, não fala a palavra mesmo. E eu fiquei escutando. E me lembrei do que a Bíblia diz. A pessoa ainda falou assim, eu e minha Bíblia em casa aprendemos muito mais. Irmãos, aquilo me deu uma tristeza, sabe por quê? Porque esse é o primeiro sinal de carne, irmão. Mas sabendo, você está dizendo que uma pessoa lendo a Bíblia está na carne? Pode sim. Você prestou atenção que uma das obras da carne se chama heresia? A Bíblia fala, e nós podemos especificar as obras da carne, eu não tenho tempo para fazer isso, mas eu podia te esmiuçar isso aqui. São chamadas obras religiosas da carne. A carne, ela também é religiosa, irmão. A carne, ela faz heresia, ela escreve heresia. A carne, ela se ajoelha diante de imagens. A carne também parece ter espiritualidade, mas não tem poder de Deus envolvido, porque só o que traz vida é o Espírito de Deus. E quando aquela pessoa me dizia isso, eu só me lembrava de Provérbios. Provérbios capítulo 18, verso 1. Põe aqui, por favor, Dani. Eita, meu Deus, mas é isso aí. A palavra que eu te dou é a palavra que me liberta todo dia. Olha só o que diz, quem se isola. Gente, eu não sei você, mas isso aqui para mim é libertador, é esclarecedor, é sabedoria de Deus. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Tem uma versão que diz que quem vive isolado se rebela contra a verdadeira sabedoria. Sabe que às vezes aquela pessoa pensa que está cheia de sabedoria, isolada. Não quer compartilhar com os irmãos, não quer ter relacionamento com ninguém. Não me deixe no meu lugar. Ei, deixa eu te dizer, você está debaixo de insensatez. Vocês estão calados, você ainda me ama? Você vai me amar ainda? Porque isso vai te libertar, meu irmão. Não existe vida no espírito, longe da carne, enquanto a gente está com picuinha com os irmãos, irmão. Não vou ali porque... Você está sendo insensato. Deixa eu lhe dizer outra coisa. João capítulo 13, versículo 35. Olha isso. Eu não vou nem abrir minha Bíblia, porque assim, senão vai atrapalhar o fluir aqui. João 13, 35. Aleluia. Com isso todos saberão, palavras de Jesus, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão, sabe que muitos de nós cristãos, nós temos o discurso, pode deixar esse versículo aí, tem o discurso assim, eu amo Jesus. Nossa, eu amo Jesus. Todo mundo ama Jesus aqui? Todo mundo ama Jesus. E a gente pensa que o versículo está dizendo assim, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês me amarem. Ei, não é assim que está escrito, não. As pessoas não vão entender que nós somos discípulos, não é porque nós amamos Jesus, não. É se a gente amar o outro, irmão. Isso fala para mim que é uma necessidade a comunhão, é uma necessidade o relacionamento, é uma necessidade congregar, é uma necessidade servir o corpo. Sabe, irmãos, que tem gente, não é com vocês, mas vai pegando a vacina. Sabe que tem gente que está na igreja 5 anos, 6 anos, já acompanhei uma pessoa assim. 10 anos em uma igreja, nunca serviu o corpo. Alô?
Será que o amor de Deus, é a vida no Espírito, está fluindo de nós? Faz parte o amor servir as pessoas. Fazer alguma coisa por alguém, visitar alguém, dar uma cesta básica a alguém. Irmão, tem gente que não dá 1 quilo de arroz a ninguém. Tem uma pessoa que eu conheci, não é aqui, mas essa mulher, uma mulher rica, riquíssima, ela tinha até avião. Essa mulher, depois ela se converteu, e ela ficou pior do que ela era. Ela vivia em pobreza. E ela frequentava a nossa igreja. E eu ficava orando sozinha com Deus, quando eu lembrava dela, e eu pensava, meu Deus, por que essa mulher, ela está em pobreza, por que ela não prospera, Senhor? Senhor, o que está acontecendo? Irmãos, uma pessoa que tinha tudo, de repente, não tem nada na vida. Perdeu tudo. E um dia o Senhor me mostrou. Eu estava fazendo um evento para mulheres. E para fazer esse evento, eu peguei doações com algumas mulheres da igreja, que eu sabia que eram doadoras. Um bolo a uma, um negócio a outra, um salgadinho a outra, para servir os outros. E aí eu pedi 2 refrigerantes a ela. Eu nunca tinha pedido. Pedi 2 refrigerantes. Ela levou, mas eu fiquei sabendo que ela reclamou. E ela disse, vai fazer as coisas na igreja, fica pedindo as coisas para os outros. E o Senhor me disse, por isso que ela está em miséria. Por isso que ela está em escassez, porque ela não aprendeu a servir. Ela nunca serviu o corpo, irmãos. Vive lá, nunca pegou numa vassoura, nunca deu um refrigerante porque foi à força. Irmãos, o mundo saberá que nós amamos o Senhor se nós amarmos os outros. E andar no Espírito é andar em amor. Estão comigo, meus irmãos? A Bíblia diz lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 6, que a fé, ela opera pelo amor. Ou seja, eu posso ter uma fé de derrubar gigante. Eu posso estar fluindo em fé assim, sabe? Como a gente brinca assim, cuspindo fogo, derrubando fogo do céu. Mas a Bíblia diz que essa fé ela não vai operar se ela não tiver um veículo chamado amor. É como se a fé fosse um carro potente, uma BMW. Potente, né? Uma coisa poderosa. Eu tenho esse carro na garagem, mas o combustível do carro se chama amor. Vocês estão entendendo? Se a fé está lá, mas o amor não enche o tanque, o carro não anda. E Paulo diz, o fruto do Espírito é amor. Ei, meu irmão, o amor já foi derramado no seu coração. Não há desculpas. O amor é uma decisão. Diga assim, amar é uma decisão. Amar não é um sentimento. Amar não é uma atitude emocional. Amar não é algo que a gente faz. Ai, quando eu estou emocionado, eu gosto tanto de fulano. Não, amar é uma decisão que a gente toma por amor a Cristo, meus irmãos. E assim a gente vai se proteger de não andar na carne. Efésios 4, verso 2 diz assim, deixa eu abrir aqui minha Bíblia, que eu trouxe papel hoje, para vocês verem. Ó. Nunca mais eu tinha pregado com Bíblia de papel. Legal, né? O negócio é que a gente fica catando, né? Efésios 4. Verso 2, a partir do 2. Vamos ver do 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Então, é muito interessante o que Paulo fala aqui, sobre suportar, né, uns aos outros em amor, e andar em mansidão, em longanimidade, e suportar as pessoas em amor,
procurando guardar a unidade do Espírito pela paz. Sabe, irmãos, essa unidade, esse vínculo que há entre a gente, né, todos nós, os irmãos, e com outras congregações, irmãos de outros lugares, isso deve ser guardado pelo vínculo da paz, tendo paz uns com os outros, baixando as armas, amém? Não permitindo no nosso meio dissensão, contenda, na nossa família, andando em unidade dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Sabe, irmão, se a gente não consegue andar em unidade na igreja, é um reflexo que a gente não está andando em unidade na nossa família. Deixa eu lhe falar uma coisa, irmãos. Sabe que muitas vezes, algumas pessoas elas falam assim, por exemplo, vou dar um exemplo assim, marido e mulher, tá certo? Mas pode acontecer com pai e mãe, irmãos, primos, sogro, sogra, avô, avó, tudo. Mas vou dar, por exemplo, com marido e mulher. Às vezes a mulher se converte e o marido não, ou vice-versa, o marido se converte, a mulher não. E aquela pessoa que se converteu, ela é sincera, recebeu Jesus, mas não anda em sabedoria, não anda em amor. Aí, às vezes, todo o problema que acontece, porque na igreja tem problema, irmãos? Só 2 pessoas que dizem que tem. Há falhas no nosso meio? Por quê? Por que tem falha no meio da igreja? Alguém me dê a resposta. Diga assim, porque a gente está aqui. Diga assim, porque eu estou aqui. Né? Então, há falhas no nosso meio, porque nós estamos aqui e nós somos imperfeitos. A igreja é constituída de pessoas imperfeitas. Só que aquela pessoa que não tem sabedoria, ela chega em casa e ela fala mal do pastor, ela fala mal dos irmãos, ela fala mal do líder do departamento, ela fala mal de todo mundo. Você acha que aquele marido, aquela esposa que não se converteu vai querer ir para a igreja? Mas de jeito nenhum. Tem pessoas que é travado com a igreja por causa de irmãos sem sabedoria, que falam que não devem. Sabe, irmão, que a tua mesa, o lugar da refeição, e eu quero te orientar a você comer na sua mesa com a família. Casa de crente não é casa onde um come no sofá, um no quarto, um na televisão, um no videogame. Ei, é na mesa. Sabe que o horário da mesa não é o horário de você falar do povo da igreja? Diga assim, eu estou aprendendo a andar em amor. Ai, mas a minha língua está coçando para eu contar aquela história que eu fiquei sabendo. Ei, se não edifica, não precisa ser contado. Irmão, sabe aqueles telefonemas para dizer, ei, tu ficou sabendo? É carne, irmãos. Ei, se as pessoas ligam para você, eu te mando uma mensagem, mas não é para te edificar, não é para te levantar, é para fofocar, é para falar mal. Corre que é laço do diabo, irmão. Eu não tenho nenhum medo de te falar. É um demôniozinho de estimação que está rolando ali. O irmão Reagan fala em seus livros, em vários, Arte da Intercessão, Igreja Triunfante, a oração que prevalece. Ele fala que muitas vezes, alguns cristãos na igreja, ele tinha a visão aberta e tinham demôniozinhos no ombro de algumas pessoas na congregação. Às vezes demônios no ombro de pessoas e segurando a mente da pessoa com os braços. E o Senhor mostrava para ele, por que essa pessoa não é liberta? Porque ela não quer deixar de andar na carne. Deixa eu te dizer uma coisa que Sérgio não falou e eu gosto de falar sobre esse assunto demais. Professora, estou no rema. Fabiana, por que você gosta de falar desse assunto? Porque me libertou. Amém? Me libertou de discernir a diferença de andar no espírito e na carne. Estou aprendendo ainda, amém, meus irmãos? Porque essa luta entre carne e espírito até o dia de Jesus voltar. Mas aquilo que eu puder te ensinar, eu vou te ensinar. Irmão Reagan, ele fala assim, se uma pessoa, irmãos, ela se converte e ela anda na carne em uma área, mas ela se recusa a deixar de andar na carne naquela área. E o tempo vai passar, Deus vai falar com ela,
Deus vai falar através da ministração, Deus vai falar através do espírito dela, Deus vai, todas as formas e todas as maneiras, Deus vai exortar aquela pessoa, pare de andar na carne. Pare de andar na carne nessa área. Se a pessoa não ouvir o Espírito, irmãos, a partir daquele momento não vai ser mais uma obra carnal. Ela não vai ser apenas um cristão carnal. Ela vai ser um crente opresso. E aí a gente entende porque existem cristãos opressos. Tudo começou com a obra carnal. Entende? Exemplo. Deixa eu dar um exemplo pesado. Pode ser pesado? Não vou tão pesado, não. Espera aí, deixa eu arrumar outro. Vou pegar um leve. Não vou te assustar tanto. Mas ele fala, por exemplo, uma pessoa, ela é do mundo e ela tinha a mania de mentir. Aí ela chega no Senhor, nasce de novo, tem agora o Espírito Santo dentro dela, tem o fruto do Espírito dentro dela. E o Senhor começa a falar para ela, não minta mais uns para os outros, fale a verdade. Não fique inventando situações para mentir, não minta. Sabe, irmãos, que, deixa eu abrir um parênteses, sabe que tem pessoas que elas acham que não estão mentindo, porque, por exemplo, elas fazem assim, deixa eu te falar. Alguém liga para ela e fala assim, eu vou aí na tua casa, eu vou te visitar. Aí ela fala assim, ela não tem compromisso nenhum à tarde, certo? Ok? E a pessoa fala assim, eu vou te visitar hoje à tarde. Aí ela pensa assim, puxa, eu não queria receber essa pessoa, o que é que eu faço? Já sei, eu vou dizer que eu não vou estar em casa, mas isso é mentira. Não, não vai ser não, porque eu vou criar um compromisso. Eu nem vou poder hoje, eu vou sair, eu tenho um compromisso hoje à tarde. Que pena que não vai, mentira. Que pena que não vai dar certo, né? Mas tranquilo, a gente marca para outro dia. Aí imediatamente ela cria uma situação, ela vai no mercado, ela vai na farmácia, ela vai na casa do vizinho, ela inventa para sair, para a consciência dela dizer que ela não está mentindo, mas ela está mentindo. Diga, carne. E os demôniozinhos comem mais uma ração. E essa pessoa chega a Cristo e Deus começa a falar, para com isso, para com isso, para com isso. Irmão, se a pessoa não ouve o Espírito, ela continua, isso não é de uma hora para outra, amém, meus irmãos? Isso é uma coisa que leva tempo, tá bom? Mas se ela continua assim, irmãos, ela não somente vai ser uma pessoa que mente, mas ela vai começar a ser uma pessoa que tem um espírito de engano. Aí é aquele nível que a pessoa mente tanto que ela acredita na mentira. Isso é espírito de engano. A pessoa já está fora da realidade. Ela não sabe mais o que é a verdade, ela não sabe mais o que é a mentira. Por quê? Porque aquele demônio que apenas tinha um acesso por causa da carne, agora ele oprime a vida dela. Isso é na área sexual, isso é na área dos vícios de bebida. Irmãos, cuidado com a carne, porque o contínuo andar na carne, de uma opressão, o irmão Hegel ensina isso muito bem, vai passar a ser uma obsessão. O crente ele pode ter uma obsessão na área da vida dele, em alguma área. Obstinado. E depois tem algum outro nível? Certamente a possessão demoníaca. O alvo do diabo é possuir o espírito da pessoa. E tudo começa, irmãos, na obra da carne. Por isso que Paulo diz, ande no espírito e não ande na carne. Ande no espírito. Qual é o fruto do espírito? Amor. E os subfrutos, eu quero voltar para lá rapidinho, porque eu não tenho mais tanto tempo assim, eu tenho apenas 9 minutos para terminar essa ministração. Vamos lá em Gálatas, por favor, Dani, para ver os subfrutos do Espírito, ou seja, aquilo que é resultado do amor na nossa vida. Amém, meus irmãos? Está tudo tranquilo aí? Amém, vamos lá. Gálatas 5, né, verso 22, que eu não falei, falar. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Por isso que a gente cantou,
A alegria que eu tenho, o mundo não pode tirar. A paz que eu tenho, o mundo não pode tirar. Não é? Por que a gente cantou isso? Porque Deus já deu. É fruto do Espírito. Então, irmãos, se alegria e paz é fruto do Espírito, isso ao contrário diz que, se amor, paz, alegria é o fruto do Espírito, ao contrário é o quê? Carne. Quando eu estou, por exemplo, ansiosa, é carne? É. Às vezes a gente pensa que ansiedade, preocupação é coisa normal. Não é carne, irmão. Tristeza é carne? Por incrível que pareça. Quando a gente está triste, debaixo de uma opressão. Eu não estou falando que situações não venham e que a gente fique entristecido. Isso acontece. Mas o permanecer entristecido é uma obra da carne. Mas o resultado do Espírito, agindo na gente, vai ter um fruto, vai ter algo que vai acontecer, a alegria. A paz. Então, quando eu estou impaciente, é carne? As minhas meninas aprenderam isso no departamento infantil quando elas eram bem pequenininhas. Aí sabe como criança é, né? Criança, elas querem todos os argumentos para barrar o pai e a mãe, né? Eu me lembro que elas bem pequenininhas, às vezes eu ia brigar com elas, ou ficava mesmo paciente com elas, né? Bem paciente mesmo, não sei o quê, brigava com elas, dava uns gritos nelas, paciência é fruto do Espírito. Ainda hoje elas fazem isso. Paciência é fruto do Espírito. Aí, verdade. Então é verdade. Quando a gente está impaciente, estamos na carne. Vamos lá. Benignidade, bondade, fidelidade. Pode passar. Mansidão. Eita. A brabeza muito grande, irmãos, é carne. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Vocês falam carne, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe que muita coisa chamada de ousadia é carne? Sabe, irmãos, eu não me engano. Tem gente que, não é porque eu sou ousado, não, você é carnal. Porque o fruto do Espírito, ele é benigno, paciente, cheio de bom fruto. Falta de educação, é carne? É carne. Sabe que eu gosto sempre de falar isso. Sabe que às vezes a gente sabe dar bom dia para todo mundo no trabalho, né? Na igreja. Paz, bom dia. No trabalho, né? A gente sabe ser educado. Bom dia, tudo bem? Mas em casa, não. Mas o bom dia é para dar em casa. O beijo é para dar em casa também. Aí às vezes a gente fala assim, mas é porque eu não consigo. E por que a gente consegue na igreja? Porque a gente não quer perder nossa reputação de espiritual. Eita. Vocês vão me amar? Os diáconos hoje vão fazer uma escolta comigo para ir para casa. Um do lado, o irmão bem grandão vai ajudar ali também, né? Não jogue pedra em mim, irmão. Foi Paulo que falou. Mas isso foi libertador para mim, porque um dia Deus falou comigo, na minha cozinha, porque eu ficava perdendo a paciência, porque as meninas não faziam a tarefa direito da escola. Não fazia direito, era uma agonia para fazer tarefa. Uma agonia, você não tem noção. Uma corria para lá, outra corria para cá, aí fazia tudo errado, aí eu apagava, e eu não sei fazer, vou fazer mais não. Uma batia na outra, e todo dia eu perdia a cabeça, e dava uns gritos. Eu dava uns gritos mesmo. De manhã, eu fazia as tarefas. Aí teve um dia que eu disse, Senhor, eu não aguento mais. Os vizinhos estão ouvindo eu gritar. A tua palavra diz, ainda diz o versículo, a tua palavra diz que não deve haver gritaria no meio do teu povo. O que é que os vizinhos estão pensando? Não me arrependia mesmo. Eu ficava com muita vergonha, mas não conseguia. Eu dizia que não conseguia. Eu não consigo, Senhor. Aí teve um dia que a voz mansa e suave do Espírito Santo, porque Ele nos disciplina pela palavra. Mas quando Ele nos disciplina, é doloroso. Ele falou para mim assim, você consegue ter paciência para ensinar.
E eu parei assim, eu sabia que era Deus falando comigo, eu falei assim, como eu consigo? Aí o Senhor falou isso para mim, ele disse, se o seu pastor, que na época era o pastor Moacir, nosso pastor, se o pastor Moacir estivesse aqui na sua cozinha, enquanto você faz a tarefa com as suas filhas, você ia gritar desse jeito e perder a cabeça? Assim, eu, não, sinceramente não. Imagina o pastor Moacir me ver assim desgovernada, ele nunca mais me chamaria para pregar. Aí Deus esperou um pouquinho mais, ele falou assim, e se Bud estivesse aqui? O caldo engrossou. Bud? Jamais. Porque o pastor Bud era muito rápido em corrigir. E quando eu ia na casa dele, eu ficava calada, eu não abria o bico, porque eu não era besta, para não ser corrigido. Porque todo mundo que abria o bico falava besteira, ele tchum, tchum, tchum. Aí eu falei para Deus, sinceramente, não, se pastor Bud estivesse aqui na cozinha, jamais. Eu falaria, minha filha, vamos fazer de novo, amor, venha, chegue. Né, Tatá? Venha, amor, venha, mamãe vai ensinar de novo, né, pastor, que benção essas crianças. Eu estou fazendo você rir, mas eu via isso, o que é que eu faria se o pastor Bud estivesse na minha cozinha? Eu faria assim. Aí Deus falou assim comigo, então se eles estivessem aqui, você conseguiria, então você não consegue, porque eles não estão aqui, então você não faz porque você não quer. Não é porque você não consegue, é porque você está temendo mais ao homem do que a mim. Eu falei, eu estou temendo mais ao homem do que a ti, Senhor, porque ele disse, porque eu estou nessa cozinha. E você teme mais aos homens do que a mim que estou aqui. Gente, ele me machucou naquele dia. Eu disse, Senhor, é verdade. Sabe, isso é quando a palavra é rema para a gente. Ela cai como revelação. Eu disse, eu estou desonrando o meu Senhor. E sou incapaz de honrar Ele, porque estou sozinha. Sabe que a honra verdadeira é quando você está só. O que você faz quando você está só? O que você faz quando ninguém está olhando? O que você está fazendo? Você faria diante do seu pastor, diante do bispo, de uma pessoa que você respeita, de um padre, seja lá quem for? Você faria isso de verdade? Mas eu quero lhe dizer, Jesus está vendo, irmãos, e o diabo também. E o Senhor diz, ande no Espírito. Sabe, irmãos, naquele dia eu tomei uma decisão. Eu posso andar no Espírito. Se eu posso, você pode. Saia da carne, irmãos. Não viva de aparência. Isso é o cristianismo mais miserável que pode se ter. Eu vou lhe dizer uma coisa, se é viver de aparência, eu vou para o mundo, irmãos. Eu não nasci para viver de aparência. E você também não. Porque sabe por quê, meus irmãos? Porque esse tipo de cristianismo não tem poder de mudança. Não tem cura na alma, não tem transformação, não muda um pecador, um ladrão, um prostituto, não muda essa pessoa pelo um homem íntegro, justo, fiel a Deus, não muda. A religião não muda, mas o cristianismo muda. O fruto do Espírito é derramado no nosso coração. Diga assim, andar no Espírito é uma decisão. Quanto tempo você vai correr? Ei, deixa eu lhe perguntar, até quando você vai resistir ao Espírito Santo? Até quando você vai impedir que Deus faça coisas diferentes em sua vida? Até quando? Irmãos, é preciso se render ao Espírito. É preciso muitas vezes se humilhar. É preciso muitas vezes pedir perdão pelo que você não fez. É preciso muitas vezes você baixar a crista e dizer, ei, irmão, eu preciso de você. É muitas vezes voltar atrás e dizer assim, eu errei. Eu errei. Eu errei, eu erro. E a misericórdia e a graça de Deus precisa nos assistir. Para que a gente tenha uma vida de vitória. Sabe, você pode hoje olhar para minhas filhas, minha casa, tem uma aqui, tem um no departamento infantil. E pensa, é porque as filhas dela não dão trabalho, é uma bênção. Deixa eu te dizer, muitas batalhas foram travadas. Não que elas vivessem dando trabalho, mas os ajustes foram feitos nelas e em nós. E muitas batalhas foram travadas, irmãos, mas no Espírito.
Sabe que às vezes você precisa pedir perdão a um filho? Eu já precisei pedir perdão a elas várias vezes. Porque a gente pensa que a gente é pai e mãe, a gente é dono da verdade. Sabe que você às vezes precisa pedir perdão ao filho se humilhar. Sabe que às vezes você precisa pedir perdão a seu pai e a sua mãe. Porque você pode dizer para seu pai e sua mãe, eu falhei, pai e mãe. Eu não fui aquilo que você esperava. Eu não ouvi os teus conselhos. Eu falei o que eu não devia, eu te machuquei, perdão. Sabe, o perdão cura, perdão é andar no Espírito, irmãos. Irmãos, tem crente na igreja que não anda em perdão. Fala que perdoa, mas não perdoa, irmão, não perdoa. E é tempo de uma renovação espiritual na nossa vida. É tempo de uma renovação de verdade na nossa vida. É tempo de uma renovação para que venha brotar curas. Milagres de verdade. A gente precisa ficar, como o Sérgio diz, despido, nu diante de Deus. Senhor, eu preciso da tua graça, eu não consigo. Pai, nessa área aqui está difícil, me ajuda. Deus te ajuda. Tem coisas que você pensa assim, eu não vou conseguir, não dou conta desse trem, gente. Mas você fala, socorro, Deus. Socorro, Senhor, eu não quero ser uma pessoa que está alimentando demônio, eu não tenho parte com eles mais. Me desvencilhei disso, dessa coisa. Amém, meus irmãos? Eles são oportunistas. Jesus disse que aonde está os abutres, ali está, como é que ele diz? Onde estão os cadáveres, ali estão os abutres. Eu não entendi essa passagem. Um dia eu perguntei, Deus, o que é que significa isso? Sabe, cadáver fala de obra da carne. Os abutres na Bíblia são tipologias de demônio. Irmão, sabe como é que um demônio se aproxima? Eu vou fechar, eu não vou entrar muito nesse assunto não, porque se eu entrar tem muita coisa para a gente trabalhar. Mas o rema está chegando, né? E eu tomara que eu seja a professora de vocês, de fruto do Espírito. Eu amo essa matéria porque me libertou, eu era carnal. E tem que me policiar para não ser carnal. Para não ficar braba demais, impaciente, orgulhosa. Tem que botar a carne na linha. Ei, carne, você não é senhora. O Senhor é Jesus Cristo. Baixe seu fogo, carne, você não manda aqui. Quem manda é o Espírito. Mas eu estava dizendo mesmo o quê? Que eu não me lembro o que eu ia dizer. Que eu ia encerrar. Sim. Sabe como é que os espíritos se aproximam de pessoas? Eles não estão em todos os lugares, eles não são onipresentes, eles não estão em todos os lugares. Mas esse texto ensina de que eles se aproximam por causa do odor espiritual. Tem pessoas espirituais, assim, proféticas, que elas falam que existe um cheiro de santidade. Eu já ouvi isso de vários profetas, colegas meus, que diz que existe um cheiro de santidade. Eu nunca senti, mas deve existir isso. E falam também que existe o cheiro de carne. Outros profetas já... Tem profetas que se movem muito por odores, né? Eles entram em lugares e falam, nossa, que cheiro disso, cheiro de morte, né? Ah, cheiro disso, cheiro daquilo. Eu nunca senti. Porém, isso sinaliza muito bem quando a gente fala sobre esse assunto e o que Jesus disse, onde estiver os cadáveres, os abutres vão estar, porque o cadáver ele tem um odor, não é? Onde uma vez eu senti o cheiro de uma pessoa morta. Gente, misericórdia. Misericórdia. E os abutres, eles sentem de longe e eles vêm. Espiritualmente é a mesma coisa. Eles sentem de longe cheiro de santidade, eles não chegam perto. Lembra que Jesus falou que para muitos a palavra era cheiro de vida ou cheiro de morte? Então, eles sentem o cheiro de vida. Cheiro de vida, eles se afastam. Mas cheiro de morte, eles se chegam. Por isso que Jesus disse, nós somos o bom perfume de Cristo. Nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Para que essa fragrância, irmãos, venha a abençoar a vida das pessoas. Amém, meus irmãos? Então, vamos ter cuidado nessa área. Sérgio falou domingo, eu estou encerrando de verdade agora. Sérgio falou domingo. Eu queria muito falar sobre o fruto do Espírito. Não deu tempo de falar sobre o fruto do Espírito totalmente, mas guarda isso. Você já pode andar no fruto do Espírito. O fruto do Espírito é? O fruto do Espírito é?
Aí essa semana nós vamos pensar assim, eu estou andando em amor, como é que está meu nível de amor? Está lá no alto ou está lá embaixo? Se o nível do amor está lá embaixo, vamos crescer em amor. E determina essa semana, não somente será uma semana próspera, será uma semana abençoada, será uma semana cheia de vida, fala assim, será uma semana de santidade. Será uma semana que eu vou andar no fruto do Espírito, eu vou andar em bondade, eu vou andar em benignidade, eu vou andar em paciência, eu vou andar em domínio próprio, eu vou andar em alegria, eu vou andar em paz, eu vou andar em longanimidade. Que tal falar isso também? Olhar no espelho. Eu precisei e ainda preciso fazer isso. Muitas vezes, olhar no espelho e dizer, eu sou filha do amor e sou resultado do perdão. Faz esse exercício. Quando sua carne estiver muito agitada, olha no espelho e fala assim, ei, Fabiana, você é filha do amor. Você é resultado de perdão. Porque quando a gente entende que é resultado de perdão, a gente perdoa. Que a gente quer ser perdoado, mas a gente não quer abrir nem para um trem. Então fala assim, eu sou resultado de alguém que me perdoou. Eu vou andar em perdão também. Amém, meus irmãos?